Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wendel Léo, professor das matérias de administração, e fazendo parte da coleção de aulas Administração Total, a gente vai ver aqui gestão de projetos. Galera, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre essa matéria chamada gestão de projetos. Essa matéria caiu pela primeira vez em provas no MPU 2010, e de lá pra cá, galera, despenca. Quase em todas as provas de carreiras administrativas, dentro de tribunais, agências reguladoras e demais órgãos, sempre está presente gestão de projetos. E é uma matéria que a galera corre, porque é extremamente complexa em alguns aspectos, porque ela trata de manuais internacionais de gestão de projetos que a gente precisa conhecer alguns detalhes, como por exemplo o PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Galera, eu fiquei dias e dias treinando essa pronúncia para sair bonita aqui na gravação. Então é o seguinte, esse PMBOK é um guia, um manual de gestão de projetos, que a gente vai contar a história dele no decorrer das aulas, que hoje está na 5ª edição. Essa 5ª edição é relativamente recente. As bancas perguntavam detalhes sobre até a 4ª edição. Então esse curso está extremamente atualizado sobre gestão de projetos, incluindo já detalhes da 5ª edição do PMBOK. Então galera, é um assunto que a gente vai ver em detalhes o que é um projeto. A gente vai ver também sobre os tipos de manuais de gestão de projetos, o papel do gestor de projeto, a diferença entre projeto, planejamento e processo. E a gente vai ver ao final várias questões, vários exercícios, beleza? Então é o seguinte, galera, vamos começar então? Então olha só, gestão de projetos é o nosso assunto, e aí eu já vou começar conversando com vocês sobre o que é projeto, processo e planejamento. Galera, é o seguinte, qual que é a diferença entre um projeto, um processo e um planejamento? O planejamento é algo que a gente põe no papel, assim como o projeto, só que tem uma diferença. O planejamento, a gente vai determinar os rumos da organização para um determinado período. Então, por exemplo, o planejamento estratégico, ele é feito a longo prazo, onde a cúpula da organização determina aonde a empresa pretende chegar e o que ela pretende fazer para chegar nesse objetivo. Ele é desmembrado em nível estratégico, que é feito pela cúpula a longo prazo, planejamento tático, que é feito por cada departamento, por cada gerente a médio prazo, e pelo planejamento operacional, que é feito por cada indivíduo a curto prazo. O planejamento ele pode ser modificado no decorrer do período, porque o que garante que, por exemplo, a concorrência vai ficar quieta? Nada garante. Além disso, o que garante que o comportamento do consumidor vai ser aquele previsto, ou que os cenários que a gente imaginou de futuro serão aqueles? Então, o planejamento tem como característica poder ser modificado durante a execução. Anotem isso. Quando a gente fala de projeto, ele também é colocado no papel. Só que ele tem uma diferença em relação ao planejamento. Jamais um projeto pode ser modificado. O projeto colocado no papel é para a execução de um determinado produto ou serviço, uma encomenda a um determinado cliente. Quando a gente coloca um projeto no papel, a gente coloca esse projeto com riqueza de detalhes, onde a gente consegue prever qual vai ser o orçamento em detalhes para que a empresa possa, então, se precaver e conseguir executar dentro do seu orçamento. Todo projeto tem restrição tripla. O orçamento, que não pode estourar, o prazo, que não pode estourar, porque o cliente deseja receber aquele produto ou serviço dentro do prazo contratado, e a qualidade, que não pode cair, não pode ser inferior àquilo que foi colocado no papel. O projeto, então, colocado no papel, com todos os detalhes verificados, pensando em todas as possibilidades de erros e correções, e o orçamento, então, aprovado, começa a execução. Vou dar um exemplo clássico. Imagina, por exemplo, um prédio sendo construído. Um prédio é construído a partir de um projeto feito por um engenheiro, por um arquiteto. Quando esse prédio começa a ser construído, no papel tem todos os detalhes dos gastos que ocorrerão durante a execução, do prazo de cada etapa. E aí então começa a execução, fiscalizada por um cara chamado gerente ou gestor de projeto. O gerente de projeto, ele gerencia a execução. E não necessariamente, e quase nunca, é a mesma pessoa que colocou o projeto no papel. Existe o autor do projeto e o gerente de projeto. Fazendo uma analogia, como se fosse uma novela. Existe o autor da novela e o diretor. O diretor é outra pessoa, que tem que pensar igual ao autor para que a novela saia de acordo com o que foi imaginado pela cabeça criativa do autor dessa novela.
Da mesma forma, o gerente de projeto. O gerente de projeto ele tem que conseguir pensar igual ao autor do projeto para que ele seja executado com perfeição e idêntico àquilo que foi colocado no papel. O que ocorre então? Quando começa a execução, o projeto não pode ser modificado, já que ele tem que seguir à risca aquilo que foi colocado no papel. A partir do momento que ele venha a ser modificado, é um erro. Na teoria, deveríamos então anular esse projeto, recomeçar do zero. E isso normalmente não se faz, por exemplo, na construção civil. Imagina um prédio sendo construído e se detecta algum problema nesse prédio lá pelo segundo piso, terceiro piso. Talvez uma empresa séria até venha demolir a construção e começar do zero. Mas as organizações vão preferir corrigir as falhas em função do orçamento e do prazo que foi colocado no projeto original. Mas isso é errado. O certo seria deletar o projeto e começar o projeto do zero. Fazendo uma piada, por exemplo, imagina um prédio de 20 andares no papel, onde já estamos no 18º andar. E aí começa uma rachadura estrutural que vem lá do 18º até a fundação. O certo seria demolir a obra para que então se fizesse da forma correta. Mas do jeito que o brasileiro põe um durepox lá e está tudo certo, né? Enfim, esse não é o certo a ser feito. Isso é projeto. E o que é um processo? O processo já é o passo a passo para a execução de uma tarefa. Quando a gente fala em gestão de processos, que é um outro assunto, a gente está falando de desenhar os fluxogramas, definindo os inícios, as entradas, os inputs de um processo, tudo o que acontece até que o output, o produto final, a saída, esteja pronto. E aí a gente também coloca isso no papel, mas numa ferramenta chamada fluxograma, que deve ser revisado continuamente para que alterações nos processos ocorram, tornando esses processos mais econômicos, mais rápidos e de maior qualidade também. A restrição tripla do projeto também vai para o processo, só que o processo não é restrito. Mas aí é um outro assunto. Então, sobre gestão de projetos, vamos acompanhar aqui algumas definições teóricas. Então, olha só. A gerência de projetos, gestão de projetos, gerenciamento de projetos, são os diversos nomes, ou ainda administração de projetos, é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas na elaboração de atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-definidos. Como eu falei, a gente coloca antecipadamente no papel para imaginar as possíveis falhas e corrigi-las já no papel, prevendo o orçamento, prevendo o tempo que será consumido para a execução do projeto e a devida qualidade. Então tudo pré-definido. Reduzida à sua forma mais simples, a gerência de projetos é a disciplina de manter os riscos de fracasso em um nível tão baixo quanto necessário durante o ciclo de vida do projeto. O risco de fracasso aumenta de acordo com a presença da incerteza durante todos os estágios do projeto. Claro que o ideal é que o projeto não tenha incertezas, mas em alguns tipos específicos de projetos, a gente pode até contemplar os riscos e as incertezas, para caso elas ocorram, a gente já tem um plano definido sobre como agir. Então isso, inicialmente, é a visão geral de projetos. Vamos continuar essas definições. Um ponto de vista alternativo diz que o gerenciamento de projetos é a disciplina de definir e alcançar objetivos ao mesmo tempo em que se otimiza o uso de recursos, tempo, dinheiro, pessoas, espaço, etc. Então, ao mesmo tempo que o projeto vai sendo executado, ou melhor, colocado no papel, a gente já vai pensando na otimização de todos os recursos que serão necessários, gerando economia. A gerência de projetos é frequentemente a responsabilidade de um indivíduo intitulado gerente de projeto, conforme eu expliquei no caso do engenheiro, por exemplo, de um prédio na construção civil. Idealmente, esse indivíduo raramente participa diretamente nas atividades que produzem o resultado final. Isso é, a gente tem o gerente de projeto que acompanha a execução e o gerente de projeto autor, que foi quem colocou no papel. Dificilmente o gerente de projeto da execução acompanha o autor colocando no papel e vice-versa. No caso de uma novela, dificilmente o autor da novela vai visitar os bastidores e acompanhar as gravações, mesmo porque ele tem que estar em casa escrevendo os próximos capítulos. Ao invés disso, o gerente de projeto trabalha para manter o progresso e a interação mútua, progressiva dos diversos participantes do empreendimento, de modo a reduzir o risco de fracasso do projeto, podendo arcar com qualquer ônus. Tudo que vier a dar errado na execução de um projeto vai ter como culpado o gerente da execução e o autor, que possivelmente pode ter errado também na elaboração desse projeto no papel.
e aí por isso a execução pode vir a dar errado. Em definição, então, o que é um projeto? O projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo dados. Resumindo de forma acadêmica aquilo que eu acabei de explicar. Aqui na imagem a gente tem como se fosse um ciclo PDCA do projeto. Então percebe, o projeto inicia com um planejamento colocado no papel, vem a execução do projeto acompanhada pelo gerente de execução, aonde os controles são executados. Controles então executados e ocorrendo a necessidade se planeja novamente e se executa novamente, isso é, se deleta e começa de novo, até que o projeto possa ser finalizado e definitivamente entregue ao cliente dentro do prazo estabelecido e da qualidade que o cliente esperava, sem estourar o orçamento. Então essa é a definição acadêmica, né, do que é gestão de projetos. Quais são as principais características de um projeto então? Vamos acompanhar, isso daqui sempre cai em prova, inclusive tema de redação, galera. Todos os projetos são temporários, nenhum projeto é eterno, ele precisa ser entregue dentro de um prazo. Possui um início e um fim definidos. Então todo projeto tem um início, no caso de um prédio, a fundação, até terminar o prédio, fazendo o acabamento e entregando para o cliente. Todos os projetos precisam ser planejados. Nenhum projeto é executado sem planejamento, senão não é projeto. Todos os projetos entregam produtos, serviços ou resultados para o cliente. Devem ser desenvolvidos em etapas. E outra, tem uma série de regras em relação às etapas que a gente vai ver daqui a pouco. A cada etapa, as etapas anteriores devem ser revisadas, justamente para evitar erros no projeto. Todo projeto tem restrição tripla, como eu já havia dito. O prazo, que não pode estourar, os recursos, principalmente financeiros, não pode estourar o orçamento, e a chamada qualidade ou escopo, que é aquilo que foi prometido ao cliente e que deve ser entregue ao cliente da forma que foi contratado. Conforme destacado acima, um projeto é executado em etapas, tendo elas as seguintes características. Muita atenção nisso, galera. As etapas de um projeto e as suas características sempre caem em prova e muita gente erra. Então olha só, cada fase do projeto é marcada pela entrega de um ou mais produtos. Então, por exemplo, começa a construção de um prédio pela fundação. Terminou a fundação, ali é um produto, a fundação do prédio. Tudo bem que a fundação sozinha não serve para muita coisa, as pessoas querem o prédio pronto. Mas cada etapa a gente diz que foi concluído um produto ou subproduto do projeto. No início de cada fase, define-se o trabalho a ser feito e o pessoal envolvido na sua execução. Então, quer dizer, as fases só começam quando se define exatamente quem é que vai participar da execução, os nomes, os profissionais, as empresas que serão contratadas, né, para que a gente possa saber quem são os responsáveis pela adequada execução, conforme aquilo que foi colocado no papel. Continuando. O fim de cada fase é marcado por uma revisão dos produtos. Lembre-se da observação sobre produtos feita acima e do desempenho do projeto até o momento. Então o que ocorre? Assim como no início de cada fase, a gente precisa definir os responsáveis, os nomes, ao fim de cada fase a gente tem que revisar tudo para ver se está tudo perfeito antes de começar a próxima fase. Então, por exemplo, concluída a fundação do prédio, se revisa para poder então começar o primeiro piso. Terminou o primeiro piso, revisa e começa o segundo piso. E assim sucessivamente. Esse seria o certo, em teoria, para que projetos fossem bem executados. Nem sempre é assim que acontece, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Geralmente, uma fase começa quando termina a outra, conforme eu acabei de falar. Não obstante, é possível existir o overlapping. Isso que vocês estão escutando é o cuco aqui de casa, gente. É possível existir o overlapping. O que é overlapping? Anotem essa palavra. Fácil de cair em prova. Overlap entre as fases, ou seja, a sobreposição de etapas. O que vem a ser isso? Vamos explicar melhor. Overlapping ou sobreposição de etapas é o seguinte. No caso, por exemplo, da construção de um prédio. Terminou a fundação, vamos para o primeiro piso. Normalmente, se constrói o primeiro piso, se preenche a laje, e enquanto os operários, os trabalhadores, os pedreiros estão colocando os tijolos e fazendo as paredes, já tem gente começando o segundo piso, com as fundações, com as colunas, e já enchendo a laje do segundo piso. Percebe? A segunda fase começou, ou melhor, uma fase começou antes de terminar a anterior.
Mas isso porque na construção civil isso cabe e tem que ser feito assim, até para que ganhemos tempo. Quando isso ocorre por uma necessidade e não por um acidente, onde uma etapa começa se sobrepondo à outra, isso se chama overlapping, conforme a gente acabou de ver. Então, overlapping é a sobreposição de etapas. Aí, continuando. Conhecida também como a prática de fast tracking. Alguns termos em inglês, gente, são conceitos, não dá para traduzir ao pé da letra, como é o caso dessas duas palavras. Overlapping e fast tracking são sinônimos. Então, as duas palavras podem cair em prova perguntando se é correto afirmar que significam sobreposição de etapas na execução de um projeto. Nesse caso, começa-se a trabalhar nas próximas fases do projeto antes do fim da fase corrente, por uma questão de necessidade. Outro detalhe sobre as características das etapas. Os custos são geralmente crescentes à medida que a fase avança. A cada etapa da execução de um projeto vai ficando mais caro. Uma que a gente vive uma economia inflacionária. E outro fator, por exemplo, continuando ainda numa analogia com a construção civil, a fundação ela é feita de concreto e ferro. Quando a gente chega na parte final do prédio, que é o acabamento, não é a parte mais cara? Para quem já fez obra em casa, o acabamento não é a parte mais cara que existe? Sendo assim, se os custos vão subindo a cada etapa, quem executa o projeto tem que tomar muito cuidado com a gestão financeira da execução para não acabar faltando dinheiro perto do final. Lembra, por exemplo, a falecida empresa chamada Encol, que faliu, deixando muita gente na mão, muitas pessoas que queriam realizar o sonho da casa própria não tiveram os apartamentos e as casas entregues, porque a Encol teve um grande boom de clientes na época do início da pior inflação que o Brasil teve, que foi no governo Sarney, e não conseguindo se adequar a essa inflação, vendeu a preços X para os clientes e não conseguiu terminar as obras. Por quê? Porque não percebeu que os custos aumentariam tanto assim durante a execução das etapas. Então essa característica é importante. Os custos são geralmente crescentes à medida que a fase avança. Continuando. Os riscos de dar errado um projeto já é o contrário. São geralmente decrescentes à medida que a fase avança. Então, quer dizer, os riscos daquilo dar errado, eles vão diminuindo a partir do momento que o prédio vai ficando pronto, por exemplo. Obviamente, se o prédio já está inteiro, concluído, só falta o acabamento interno, o risco daquilo cair, grandes rachaduras aparecerem é muito menor. A gente vai percebendo esses riscos durante a execução, se isso vier a acontecer. Então os riscos geralmente são menores a cada etapa. Já os custos são maiores a cada etapa. Percebeu a pegadinha que a banca pode fazer com essa troca de palavras? Anota isso. Então, no começo, pouco se sabe a respeito do que vai acontecer em relação ao projeto, embora tenhamos definido no papel. Com o decorrer do tempo, muitas variáveis vão sendo conhecidas, e o produto ou resultado vai ficando mais tangível, vai ficando praticamente pronto, e aí, obviamente, os riscos diminuem. Terceiro ponto, as habilidades das partes envolvidas para alteração dos produtos de cada fase é decrescente, à medida que a fase avança. Como assim? À medida que cada fase avança, vai ficando mais difícil mexer na execução. Por exemplo, terminamos a fundação de um prédio. Antes de começar o primeiro piso, poderíamos até mudar radicalmente o projeto lá no papel, aproveitando a mesma base, aproveitando o mesmo pilar. A partir do momento que esse prédio vai crescendo, eu não tenho mais como modificar o desenho do prédio. Então vamos repetir as três características. Custos, aumentam ou diminuem a cada etapa? Não escutei, galera, fala mais alto aí. Isso, aumentam. Riscos de dar errado, aumenta ou diminui a cada etapa? Diminuem. E a habilidade, a possibilidade de alterar o projeto durante a execução, aumenta ou diminui com o passar do tempo? Com o passar da execução do projeto? Diminui. Então duas coisas diminuem com o passar da evolução de um projeto. A habilidade de modificar e os riscos. E uma coisa aumenta a cada etapa do projeto, que são os custos. Beleza? Coloquem isso nas suas anotações. Continuando então. Aqui a gente tem uma imagem que retrata então ainda nas características do que é gestão de projetos, quais serão as características desse gerente de projeto que acompanha a execução. Primeiro, ele tem que gerenciar no dia a dia expectativas. As pessoas criam expectativas ao participarem dos projetos.
o pedreiro, o mestre de obra, o marceneiro, no caso da construção civil, obviamente criam expectativas sobre o projeto que irão executar. E, obviamente, o gerente de projeto tem que gerenciar essas expectativas para que elas não venham atrapalhar a execução do serviço. Outra função do gerente de projeto, monitorar e gerenciar riscos, para, claro, que eles não ocorram. E também calcular os riscos já previstos, se isso aconteceu de prever, lá no papel, lá no projeto. Terceiro, definir o roteiro e controlar o progresso. Então, assim, por mais que tenha sido colocado no papel, quem vai definir o roteiro de execução é o gerente de execução do projeto, que obviamente tem que seguir à risca aquilo que foi colocado no papel. Mas possíveis contingências podem acontecer. De repente o prédio tinha uma programação para ficar pronto em 5 meses, isso tem que ser respeitado, com etapas sendo concluídas a cada semana. No entanto, por exemplo, uma forte chuva durante uma determinada semana pode ter atrapalhado a execução desse prédio. E aí cabe ao gerente de projeto, então, definir um novo roteiro para que esse prazo de 5 meses permaneça e não ocorra atraso no prazo final prometido ao cliente. Ele tem que, então, definir e controlar o escopo, a qualidade do projeto sendo executado, né, e controlar a qualidade não só da execução, mas daquilo que foi comprometido no papel e que está definitivamente sendo executado. Então, se aparecer em prova as características de um gestor de projetos, são essas: gerenciar expectativas, monitorar e gerenciar os riscos, definir o roteiro e controlar o progresso, definir e controlar o escopo e controlar a qualidade. Essas são as características de um gerente de execução de um projeto. Continuando, galera. A gente então tem várias abordagens de projeto. O que seriam abordagens? Formas de colocar um projeto no papel. Vou fazer aqui uma analogia simples para a gente começar a entender isso. Na literatura, por exemplo, a gente tem vários gêneros literários: romance, drama, comédia, etc. Eu poderia dizer que as abordagens de um projeto são as diversas formas que um projeto pode ser colocado no papel. Existe a abordagem tradicional, que lembra muito um TCC lá na faculdade. Para quem já fez TCC, lembra daqueles capítulos todos que você ficou louco na época fazendo? Eu falo a gente porque eu fui orientador de TCCs durante muitos anos em faculdades. Tenho acho que mais de 500 TCCs orientados. Então lembra dos capítulos principais? Tinha lá o título, né, na capa, aí tinha introdução, e aí já falava situação problemática, objetivo geral, objetivo específico, justificativa, metodologia científica, referencial teórico, né, e as conclusões. O que acontece, e o referencial bibliográfico. O que acontece então, galera? Metodologia tradicional de gestão de projetos são praticamente aqueles mesmos capítulos que você fez, para quem fez faculdade, um pré-projeto ou no TCC. Isso é o método tradicional. Fora isso, existem, como eu falei, outros métodos. PMBOK, que é o mais famoso e o que mais cai em prova. Existe também o IPMA Competence Baseline, que a gente vai ver a diferença para o PMBOK. Existe o Referencial Brasileiro de Competências. Existem normas ISO sobre gestão de projetos que também podem ser usadas como guias, como referências. Enfim, existem as mais diversas. A gente vai conhecer daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a metodologia tradicional, a abordagem tradicional de gestão de projetos. O que a gente vai falar agora então é sobre a abordagem tradicional da gestão de projetos. Como eu falei, a abordagem tradicional ela é muito parecida com o que a gente faz num TCC, num trabalho de pré-projeto, de conclusão de curso de nível superior, de faculdade. Então vamos acompanhar o texto e eu vou explicando na sequência. As abordagens do tipo tradicional identificam uma sequência de passos a serem completados. Então, a abordagem tradicional ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Vocês vão perceber que outras abordagens, outras formas de colocar um projeto no papel, não necessariamente precisa ter essa sequência lógica de começo, meio e fim. Essas abordagens contrastam com a abordagem conhecida como desenvolvimento ágil de software, em que o projeto é visto como um conjunto de pequenas tarefas, como eu falei nas metodologias que a gente vai ver depois, ao invés de um processo completo. O objetivo dessa abordagem é reduzir ao mínimo possível o overhead. Over, acima, head, cabeça. Vocês sabem que algumas palavras em inglês, a tradução literal não faz muito sentido, são conceitos. O que significa overhead, que é outra palavrinha que pode cair em prova em gestão de projetos? Custos não vinculados ao projeto em si. Então, quer dizer, o objetivo da abordagem tradicional é pontuar numa sequência lógica para que não tenhamos grandes surpresas em relação a custo, principalmente. Isso é, o overhead.
custos não vinculados ao próprio projeto. Essa abordagem é bastante controversa, especialmente em projetos muito complexos, porque aí não funciona, só funciona para projetos simples mesmo, de organizações mais simples, com produtos mais simples a serem entregues aos seus clientes. Mesmo assim, tem conquistado adeptos em números crescentes, justamente pela simplicidade de executar um projeto e de colocar esse projeto no papel pela metodologia tradicional. Nas últimas décadas, emergiram uma série de abordagens na indústria em geral. Dentre essas abordagens se destaca a abordagem do PMBOK, que é essa que a banca vive cobrando também e que a gente vai ver depois, que tem se tornado um padrão de fato em diversas indústrias. Então, galera, vamos conhecer detalhes dessa abordagem tradicional. Tá escutando os cachorros latindo? Galera, aqui é da minha casa para a sua casa. Muito bom fazer parte da sua casa nesse momento, fazer parte da sua vida e da sua aprovação. Vamos lá, continuando então. Na abordagem tradicional e no PMBOK, tem uma coincidência agora, distingue-se 5 grupos de processos. Isso é questão de prova, galera. Quais são os 5 grupos de processos? Várias bancas perguntam a mesma coisa de um projeto. Na abordagem tradicional, esses grupos aparecem ocultos dentro dos capítulos. Já nas abordagens mais contemporâneas, esses grupos de processos que a gente vai ver agora aparecem de forma bem destacada. Quais são os 5 grupos de um processo dentro da abordagem de gestão de projetos, seja tradicional, seja o PMBOK, por exemplo? Todo projeto tem que ter iniciação, que é o primeiro processo, planejamento, segundo processo, execução, terceiro processo, monitoramento e controle e o encerramento. Explicando isso melhor. A iniciação é a introdução do projeto, do que se trata aquele produto, como que se espera a satisfação do cliente após esse projeto ser entregue, e os detalhes mais resumidos do que o leitor do projeto verá pela frente. Segunda etapa, planejamento. Aí é onde a gente tem o detalhamento de como será a execução quando a execução começar, depois do projeto pronto. Terceiro passo vai explicar como será a execução, em detalhes. Quantas pessoas, quais os recursos, desde recursos humanos, materiais, financeiros, etc. Por fim, como vai ser feito o monitoramento e controle das execuções das etapas, e por fim o encerramento, que é o projeto pronto, o produto pronto sendo entregue ao cliente. Um bom exemplo de demonstração de encerramento antes mesmo do início da execução de um projeto é quando na construção civil já se constroem as maquetes, e aí as pessoas já têm uma ideia real de como aquele prédio ficará quando ficar pronto, quando iniciar a construção e terminar a obra. Então, de novo, galera, isso aqui você tem que saber de cor. 5 etapas dos processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e o encerramento. Isso é clássico de cair em prova. Anotem isso agora, antes da gente ir para frente. Beleza? Continuando então. Então vamos explicar a abordagem tradicional, como é que ela funciona. Como eu falei, ela segue os mesmos capítulos de um TCC. Só que o significado dos capítulos e a forma de preenchimento aí é um pouquinho diferente daquilo que a gente põe no TCC. Então, como eu falei, na abordagem tradicional, temos praticamente os mesmos capítulos, por exemplo, de um TCC, trabalho de conclusão de curso. Título, situação problemática, justificativa, objetivos gerais, objetivos específicos, metas, metodologia, orçamento, cronograma e o referencial teórico, se houver. Percebe que aqui eu coloquei numa sequência um pouquinho diferente do TCC. Lá na faculdade, o referencial teórico talvez seja um dos principais capítulos. E por quê? Porque é onde o aluno vai fundamentar, teoricamente, a pesquisa que ele fez e a conclusão que ele chegou. Já num projeto, para entregar um produto para um cliente, referencial teórico é o menos importante. Então ele apareceria ao final, depois do cronograma. Então, assim, é essa a sequência dos capítulos pelo método tradicional. Essa sequência você também tem que saber de cor. Então sempre, título, obviamente é o que vai na capa, abrimos a primeira página ali do projeto, depois de uma introdução, enfim, situação problemática, logo de cara. Percebe que lá no TCC, o objetivo é resolver um problema, né, e o seu trabalho vai ser com base nisso. Já num projeto para um cliente, qual seria o problema? A gente não pode dizer que aquele produto que está sendo colocado no projeto terá um problema. Na realidade, o problema é qual é o problema que o cliente tem e que o nosso produto vai resolver. Então a situação problemática aqui é do cliente que ainda não possui esse produto que está sendo pensado inicialmente no projeto.
Justificativa, o porquê que esse produto, esse serviço é importante para o cliente, para a sociedade, para o ambiente. Objetivos gerais e específicos do projeto. Então, por exemplo, o objetivo geral deste projeto é explicar detalhadamente como será feita a construção e a execução de um conjunto habitacional dentro do Minha Casa Minha Vida, um exemplo. E aí os objetivos específicos. Depois vem as metas, que são números, então quantidades de residências que seriam construídas, quantidades de materiais, enfim. A metodologia, só que aí não é metodologia de pesquisa. Percebe que lá no TCC a gente usava ali observação, pesquisa de campo, a gente usava vários métodos para levantar informações. Aqui não é metodologia de levantamento de informações, aqui é metodologia de execução. Por quais métodos aquele produto ou serviço será executado. Aí vem o orçamento, quanto que você pretende gastar, o orçamento completo e por etapas, o cronograma das atividades, mês a mês, semana a semana, ano a ano, se for o caso, e o referencial teórico, se houver. Isso é, livros, autores, revistas, artigos científicos que justifiquem a importância daquele tipo de produto na vida das pessoas. Mas isso não é tão importante quanto os outros capítulos acima. Galera, o que acontece então? Tendo feito um projeto com esses capítulos, com esse direcionamento que eu já vou explicar melhor novamente, a gente executou então, a gente colocou no papel um projeto pelo método tradicional. E aí vamos para a execução. O que acontece então, galera? Percebe que é exatamente como um TCC. E a mesma coisa, o título só se coloca no final. Depois do projeto pronto é que se pensa num título bacana para se colocar ali na capa. Aí você vai falar, mas Wendel, há necessidade de fazer algo bacana como se fosse realmente um TCC? Ah, galera, sabe por quê? Quer ver uma coisinha que cai em prova? Quais são os objetivos de um projeto, de colocar algo no papel? Então olha só, primeiro objetivo. Muito provavelmente as empresas vão precisar de financiamento para executar seus produtos e serviços colocados no projeto. Se isso não tiver encantador, o que acontece? Provavelmente o gerente do banco não vai liberar empréstimo. Então isso tem que ser feito de uma maneira encantadora, bonita mesmo, encadernada, bonitinha, para que o gerente do banco confie no projeto e com isso libere o financiamento. Segundo objetivo, de repente você trabalha numa empresa, num cargo de gestão de projetos, e você acredita muito que aquele projeto vai ajudar a empresa. E você precisa convencer os donos, precisa convencer os acionistas sobre aquele projeto. E aí o que você faz? Precisa apresentar de forma encantadora para que os acionistas também venham acreditar naquele projeto e liberar o orçamento. E o terceiro motivo, e talvez principal, de colocar um projeto no papel de forma bem organizada. O projeto, gente, é tipo uma receita de bolo, que as pessoas que irão executar terão que seguir passo a passo. Então, a partir do momento que isso não for bem colocado no papel, de forma organizada, que chame a atenção dos envolvidos, as pessoas não vão acreditar nesse projeto e dificilmente vão executar conforme foi colocado no papel. Então, resumindo, quais são os 3 objetivos de colocar um projeto no papel? Conquistar financiamento de bancos ou outros parceiros, conquistar o dono, os acionistas, para acreditarem naquele projeto e aprovarem e autorizarem a sua execução, e, por fim, fazer com que as pessoas que vão participar da execução saibam exatamente o que cada uma fará e o que o gerente da execução do projeto vai ter que fazer para tornar isso real e verdadeiro, para tornar isso tangível, como, por exemplo, a construção de um prédio, a criação de um produto, seja ele qual for, ou de um serviço para a necessidade de algum cliente. Esses são os objetivos da gestão de projetos. Copiem esses objetivos aí nas suas anotações. Continuando então, gente. Os principais itens que compõem a apresentação de um projeto relacionam-se de forma bastante orgânica, viva, de modo que o desenvolvimento de uma etapa necessariamente leva a outra. Lembra que a gente falou no começo que a conclusão de uma etapa ela deve ser revisada para podermos então dar sequência a outra etapa? Claro que em muitos momentos não vai ser possível revisar a etapa anterior. Como é o nome técnico mesmo que a gente viu agora há pouco, de quando eu tenho que iniciar uma próxima etapa sem ter terminado a etapa anterior? Não escutei. Over, começa com over, termina com lapping. Isso, galera, overlapping. Então o que acontece? Ou fast tracking. Não esqueçam essas duas palavras. Já caiu em prova, depois a gente vai ver questões. Vocês vão ver que essas palavrinhas já caíram em várias questões de provas passadas. Então o que ocorre? Sempre a cada etapa, a gente vai revisando para a etapa posterior, se for possível.
E o projeto em si, neste método, também vai mostrando para a gente por etapas. Uma iniciação, depois o planejamento, depois a execução, o monitoramento, o controle e o encerramento. Percebe? Uma etapa depende da outra. E tem que seguir essa sequência. Então, título do projeto. Tem que dar uma ideia clara e concisa dos objetivos do projeto. Por exemplo, vamos supor que a gente vai executar um projeto de construção de um conjunto habitacional para pessoas carentes, subsidiado pelo Minha Casa Minha Vida, um exemplo. Então tem que estar lá no título. Projeto habitacional, então conjunto habitacional no bairro X da cidade Y, pelo Minha Casa Minha Vida. Então o leitor do projeto, seja o gerente do banco, o dono da empresa ou os próprios executores do projeto, tem que saber logo de cara do que ele se trata. Depois vem a caracterização do problema e a justificativa. Então, quer dizer, aqui a gente vai elaborar um projeto para resolver um problema do cliente. Eu não posso nunca dizer que o projeto vai dar problema. Então, não é isso que a gente vai colocar, como eu já havia dito. Então, a elaboração de um projeto se dá introduzindo o que pretendemos resolver ou transformar. O que pretendemos criar de acordo com a necessidade desse cliente. De suma importância, geralmente é um dos elementos que contribui mais diretamente na aprovação do projeto pelas entidades financiadoras. Geralmente é a caracterização do problema e a justificativa que faz com que o gerente do banco queira investir naquele projeto, emprestar o dinheiro para que a empresa possa executar. Aqui deve ficar claro que o projeto é uma resposta a um determinado problema percebido e identificado pelo cliente, pela comunidade ou pela entidade proponente, o cliente. A justificativa deve apresentar respostas à questão por que esse projeto é importante, por que ele deve ser realizado. Percebe? É justamente isso que vai chamar mais a atenção dos investidores. Se os investidores perceberem, os futuros investidores perceberem que aquele projeto é banal, é vazio, eles já nem leem o restante, já se desinteressam. Então, essa é a oportunidade logo no início do projeto chamar a atenção dos investidores. Continuando uma explicação mais detalhada então das outras etapas pelo método tradicional. Objetivos. O que a gente coloca nos objetivos de um projeto feito pelo método tradicional? A gente coloca a especificação do objetivo respondente às questões para que o projeto é feito e para quem esse projeto é feito. Então percebe, o porquê é na justificativa. Para que e para quem nos objetivos. Outra anotação que você tem que fazer, possível pegadinha de prova. Por que? Justificativa. Para que e para quem? Objetivos. A formulação do objetivo de um projeto pode considerar de alguma maneira a reformulação futura, positiva das atuais condições, negativas do problema que o cliente possui ao desejar aquele projeto para a execução de um produto. Então, o que acontece então? Vamos explicar esse parágrafo um pouquinho melhor. A formulação do objetivo pode considerar de alguma maneira a reformulação futura. Lembra que eu havia dito no começo que projeto concluído, começa a execução e eu não posso voltar atrás? Só que de repente, dependendo do tipo de produto ou serviço que será executado, a gente pode colocar naquele projeto, em especial, isso não é a regra, é a exceção, futuras reformulações. Então, por exemplo, a gente pode então criar um projeto de um núcleo habitacional para pessoas mais carentes, mas colocar no projeto que, caso ocorra necessidade ou espaço, essas habitações poderiam depois serem construídas mais um campinho de uma quadra de futebol de salão, uma piscina, alguma coisa assim. Deixando como, por exemplo, um avanço, uma segunda etapa, se por um acaso couber. Aí continuando, os objetivos devem ser formulados sempre como a solução de um problema e o aproveitamento de uma oportunidade. Esses objetivos são mais genéricos e não podem ser assegurados somente pelo sucesso do projeto. Dependem de outras condicionantes. A questão financeira, a questão do tempo, a questão da motivação das pessoas envolvidas com o projeto na sua execução. Então é importante sempre distinguir dois tipos de objetivo. O objetivo geral e os objetivos específicos. Vamos conhecer detalhes sobre eles então. O que é o objetivo geral num projeto feito pelo método tradicional? Corresponde ao produto final que o projeto quer atingir. Então o objetivo geral deste projeto é demonstrar em detalhes como será a construção de um conjunto habitacional para pessoas de baixa renda no bairro Y. Então, deve expressar o que se quer alcançar na região a longo prazo, ultrapassando inclusive o tempo de duração do projeto.
esse núcleo habitacional será entregue, mas ele permanecerá existindo. E aí então o projeto vai falar também de como será a vida desse produto depois da entrega. Que benefício esse projeto trará, por exemplo, na vida das pessoas. O projeto não pode ser visto como fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar um fim maior. O projeto é de como será construído o núcleo habitacional, nesse exemplo que eu criei. Mas ele tem que explicar como será a vida das pessoas que receberão esse núcleo habitacional. Então, por que isso? Justamente para os agentes financiadores se encantarem com o projeto. E outra, a gente tem que pensar também que tudo que a gente faz na vida, por mais que a gente trabalhe e queira receber, tem que contribuir positivamente para a vida das pessoas. Objetivos específicos. Corresponde às ações que se propõem a executar dentro de um determinado período de tempo. Também podem ser chamados de resultados esperados e devem se realizar até o final do projeto. Então, os objetivos específicos é um resumo das etapas que serão realizadas para que o produto seja entregue. Vamos ver se ficou clara a diferença. Quer ver com outras palavras? O objetivo geral vai dizer o que é o projeto e o que esse projeto, depois de entregue, causará na vida das pessoas. O objetivo específico vai dizer como será feito cada etapa até a entrega. Então, olha só, o objetivo específico é limitado até a entrega do produto ou serviço. O objetivo geral vai além. Ele transcende essa definição simples do que é o produto ou serviço apenas, mas sim a consequência na vida das pessoas. Continuando então os outros capítulos. Metas. Aí são números. As metas, que muitas vezes são confundidas com objetivos específicos, são os resultados parciais a serem atingidos. E nesse caso, podem e devem ser bastante concretos, expressando quantidades e qualidades dos objetivos ou quanto será feito. Então olha só, a pergunta quanto é respondida nas metas. Aí a gente vai especificar quantos prédios farão parte desse conjunto habitacional. Cada prédio terá quantos andares, cada andar quantas residências, cada residência quantos cômodos. Percebe? Aí a gente coloca tudo em números. A definição de metas, com elementos quantitativos e qualitativos, é conveniente para avaliar os avanços, inclusive discriminando aqui quantas famílias serão atendidas e receberão um impacto positivo deste projeto, direto ou indiretamente. Ao escrevermos uma meta, devemos nos perguntar o que queremos, para que o queremos, quando o queremos. Percebe que nas metas, então, a gente vai colocar não somente os números do produto propriamente dito, mas a gente vai colocar o tempo que se pretende gastar ou investir na execução daquele projeto. A gente vai colocar a maior quantidade de números possíveis nas metas. Cada objetivo específico deve ter uma ou mais metas. Quanto melhor dimensionada estiver uma meta, mais fácil será definir os indicadores, que permitirão evidenciar o seu alcance. E também ficará bem mais claro para os investidores aonde eles estarão realmente investindo o dinheiro deles, tendo a segurança, a partir de uma declaração clara das metas para a realização dos objetivos específicos, se eles podem realmente emprestar esse dinheiro ou não, serem agentes financiadores para a execução desse projeto, ou até mesmo parceiros. Continuando. Metodologia. Lembra que eu falei que aqui não é igual a metodologia do TCC? Que lá a gente preenche metodologias de pesquisa, observação, pesquisa de campo, entrevistas, etc. Aqui não. Aqui é metodologia de execução. Então acompanha. A metodologia deve descrever as formas e técnicas que serão utilizadas para executar o projeto. Então, por exemplo, no caso da construção civil, a gente vai detalhar quais métodos de construção civil serão utilizados para a construção daqueles prédios. A gente sabe que para uma casa, um prédio ficar pronto, existem várias técnicas que levariam ao mesmo produto final. Então aqui a gente vai declarar qual técnica será utilizada. A especificação da metodologia do projeto é a que abrange números de itens, pois responde a um só tempo as questões: como será feito, com que será feito, onde será feito e quanto será feito. Então percebe que a metodologia ela dá um embasamento para os objetivos específicos e metas, mostrando agora sim como será a execução. Enquanto os primeiros capítulos são os principais para os agentes financiadores, o capítulo metodologia é o principal para quem vai executar. Então, por exemplo, o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro responsável, o gerente de execução do projeto vão se apegar principalmente a esse capítulo metodologia. Então, a metodologia deve corresponder às seguintes questões: como o projeto vai atingir seus objetivos?
Como começarão as atividades? Como serão coordenadas e gerenciadas essas atividades de execução? Como e em que momentos haverá participação e envolvimento direto do grupo social, dos futuros clientes? Eles vão poder acompanhar a obra, participarem da execução, poderão dar opiniões no meio da execução? Enfim, tudo isso tem que ser devidamente previsto no projeto para que a execução ocorra, como eu já falei várias vezes, de acordo com o jeitinho que foi projetado. Então, mais uma vez, qual é o capítulo principal para quem vai executar o projeto? Metodologia. É aqui que os executores saberão quais as técnicas que o autor do projeto idealizou para que aquele projeto fosse executado e ficasse do jeito que ele previu. Então, continuando. Deve-se descrever o tipo de atuação a ser desenvolvida na metodologia. Pesquisa, diagnóstico, intervenção ou outras. Só que não cabem aqueles métodos todos que a gente usa no TCC, por exemplo. Quais procedimentos serão utilizados? Métodos, técnicas, instrumentos, equipamentos, enfim, serão adotados e como será a avaliação e divulgação disso para os públicos internos, saberem exatamente o que vão realizar. É importante pesquisar metodologias que foram empregadas em projetos semelhantes. Para quê? Evitar possibilidades de fracasso de projetos anteriores e copiar modelos de sucesso. Como é o nome disso? Quando a gente observa o concorrente, observa alguém fazendo e procuramos fazer parecido ou melhor, e evitando os erros. É uma palavrinha que cai muito em gestão de processos, chamada benchmarking. Benchmarking teria a sua melhor tradução com a frase: no mundo nada se cria, tudo se copia. Mas não é bem isso. Benchmarking é feito de forma ética. Uma troca real de experiências e informações entre empresas, entre concorrentes, entre pessoas, para que ambas possam corrigir seus caminhos com base no modelo dos outros. E isso também é feito no projeto, no capítulo Metodologia. Se existirem outros projetos parecidos, a gente vai inserir dados no capítulo Metodologia para fazer uma comparação entre aquilo que já ocorreu de metodologias parecidas de outros projetos, até mesmo de outras empresas para outros clientes, com aquilo que a gente pretende realizar. Nesse caso, então, é importante pesquisar metodologias que foram empregadas em projetos semelhantes, como eu já disse, verificando sua aplicabilidade e deficiências. E é sempre oportuno mencionar as referências bibliográficas quando couber. E aí, nesse caso, se a gente pesquisar documentos de projetos parecidos, é interessante citar quem foram os autores dos projetos parecidos com aquele que a gente pretende executar, citar referência bibliográfica, se aquilo já foi citado em alguma revista, em algum artigo, ou nos documentos propriamente ditos que, por um acaso, a nossa empresa tenha tido acesso para poder fazer uma pesquisa e, com isso, executar o nosso projeto. Então, uma boa metodologia prevê 3 pontos fundamentais. A gestão participativa, várias pessoas participando, dando opiniões, dando ideias, no momento que o autor está escrevendo a metodologia. O acompanhamento técnico, sistemático e continuado, e o desenvolvimento de ações de disseminação de informações e de conhecimentos entre a população envolvida. Vamos explicar isso melhor com palavras mais simples. O autor do projeto, nesse exato momento, está sentado, colocando o projeto no papel, tendo as suas ideias. E está fazendo o capítulo Metodologia, descrevendo os métodos que pretende utilizar e tudo mais. Já seria interessante, para fazer isso daqui acontecer, envolver a população, envolvida com aquele projeto, que o autor do projeto já chame para bater um papo e já mostrar o rascunho quem será o gerente de execução do projeto. Em outras palavras, o autor de uma novela já chamar quem será o diretor para já começar a conversar sobre as ideias que ele tem sobre a novela. Com isso, o diretor começa a pensar como autor, começa a visualizar as cenas que o autor está criando, a atmosfera envolvida, para que lá no momento da gravação da novela, onde é só o diretor com os atores, ele faça conforme o autor pensou. Percebeu? Faz tudo sentido. Esse assunto eu acho muito legal, ele serve para a vida, propriamente dito. Reconheço que para estudar para provas de concurso não é um dos assuntos mais dinâmicos, porém, extremamente importante. Se todos nós soubéssemos colocar projetos de vida no papel, a gente realizaria tantos sonhos, mas tantos sonhos. Mas vamos continuar realizando o sonho porque isso aqui faz parte do seu. Então, percebe? O gerente, por exemplo, o autor do projeto chamaria o engenheiro, quando ele está confeccionando o capítulo de metodologia, e começaria a debater. Então, engenheiro, que é o gerente de execução, eu pretendo colocar aqui um método X de engenharia para levantar a fundação.
Aí vem o gerente de execução. Poxa, autor do projeto, esse método é legal, mas o terreno onde esse prédio vai ser construído é um terreno muito úmido, provavelmente tem muita água nesse terreno. E talvez esse método de fundação não seja a melhor opção. Percebe? O gerente de execução, que nem começou a execução ainda, já começa a dar ideias para o próprio autor do projeto. Olha a importância do capítulo Metodologia. Continuando então, ainda sobre o método tradicional. Aí vem o cronograma das atividades. Então uma planilha de Excel com o nome das atividades e em que momento essas atividades ocorrerão de acordo com o autor do projeto. Em qual semana, de qual mês, de qual período. Então o cronograma responde à pergunta quando, né? Quando as etapas ocorrerão e quando o projeto será entregue. Os projetos, como já foi comentado, são temporalmente bem definidos quando possuem datas de início e término pré-estabelecidas. As atividades que serão desenvolvidas devem se inserir nesse lapso de tempo. O cronograma é a disposição gráfica, no formato de uma planilha, das épocas em que as atividades vão se dar e permite uma rápida visualização da sequência em que devem acontecer. Percebe? O autor do projeto vai colocar ali as semanas, os meses em que cada etapa será iniciada e concluída. Com riqueza de detalhes? No método tradicional, não. Ele vai colocar ali o estimado. Quem vai ter que fazer aquilo ser executado conforme o estimado é o coitado do gerente de execução, que vai ter que cumprir tudo aquilo. Se fosse, por exemplo, um projeto pelo PMBOK, aí teríamos detalhe do detalhe em relação ao cronograma. Teríamos até exatamente o dia em que cada etapa começa, o horário em que cada etapa começa. Não é o caso na metodologia tradicional, que ela é um pouco mais abrangente, enquanto o PMBOK é mais detalhista. Por fim, temos então o orçamento, né, respondendo à questão com quanto. Olha que interessante, o orçamento fica no final. Por que o orçamento fica no final? Galera, se põe no lugar de um gerente de banco, recebendo o projeto, onde você está pedindo um empréstimo para ele. Tu já vai colocar quanto logo no começo? Se ele vê lá 500 milhões de reais, ele já rasga o projeto e fala, meu filho, não tem dinheiro para isso não. Agora, se você vem encantando o agente financiador, ele empolga, ele começa a acreditar naquele projeto, deixa o orçamento para o final, porque aí o orçamento assusta menos. É aquela coisa, primeiro você amansa, depois você bate. Então assim, sempre na metodologia tradicional, o orçamento fica para o final. O orçamento é um resumo ou cronograma financeiro do projeto, no qual se indica como, o que e quando serão gastos os recursos e de que fontes virão esses recursos. Facilmente pode-se observar que existem diferentes tipos de despesas que podem ser agrupadas de forma homogênea, como por exemplo, material de consumo, tantos reais, ao invés de vir um detalhamento de cada tipo de material de consumo. Custos administrativos, equipe permanente, serviço de terceiros, diárias de hospedagem das pessoas, veículos, máquinas, obras e instalações. Então colocar tudo isso por grupos, não muito detalhado. A gente não vai colocar o detalhe com cada veículo, com cada equipamento, não. Grupos de custos e o detalhamento desse orçamento. No orçamento, as despesas devem ser descritas de forma agrupada. No entanto, as organizações financiadoras exigem que se faça uma descrição detalhada de todos os custos, o que é chamado memória de cálculo. Anotem aí agora, memória de cálculo. Detalhamento, deixa eu colocar aqui as palavras corretas. Detalhamento de todas as etapas financeiras que devem ser contempladas no projeto. Aí na memória de cálculo é o detalhamento, que só vai interessar para quem, galera? Para o gerente do banco, para os agentes financiadores. Se põe no lugar agora do dono da empresa, o acionista. Ele quer saber detalhe de cada custo? Quer nada, gente. Ele quer saber quanto que ele vai ter que gastar no total e quanto que ele vai ter de retorno. Então percebe, essa memória de cálculo é como se fosse um anexo do projeto, aonde só vai para os agentes financiadores externos. Para a cúpula da organização, donos, presidência, ou ainda para para acionistas, a gente vai colocar somente quanto que o projeto custa, quanto traz de retorno. Para os agentes financeiros, detalhamento. Como é o nome do detalhamento? Memória de cálculo. E por fim, se couber, como eu havia dito, a revisão bibliográfica. O que seria isso num projeto dentro do ambiente administrativo organizacional? Referências bibliográficas que possam conceituar o problema, que a gente colocou lá no começo, ou servir de base para a ação. Podem e devem ser apresentadas se couberem.
certamente darão ao financiador uma noção de quanto o autor está inteirado ao assunto, pelo menos ao nível conceitual e teórico. Então, quando couber, é importante lá no final citar projetos parecidos que já ocorreram, produtos entregues para outros clientes, por outras empresas até, que tiveram sucesso, que os clientes ficaram satisfeitos. Por quê? Percebe, a gente encantou o agente financeiro, falando o que é o projeto, a justificativa, a situação problemática, a metodologia. Demos uma porrada quando a gente falou do orçamento. E aí depois a gente ameniza novamente, querendo dizer o seguinte: agente financeiro, confie, acredite nesse projeto. Projetos parecidos já foram executados no passado e deram certo, como esse nosso vai dar. E isso é o que a gente vai citar na revisão bibliográfica. Pegou a lógica então, galera? Perdão, no método tradicional, a gente então encanta o leitor do projeto, mostra o método de execução, que é importante para quem vai executar também, fala do orçamento, que já dá uma amedrontada, mas a pessoa já está tão encantada com o projeto, que aí ao final, na referência bibliográfica, reforçamos o encantamento. Essa é a lógica dos métodos tradicionais de projetos colocados no papel. Sendo assim, o que acontece então? Seja no método tradicional ou nos outros, para manter o controle sobre o projeto do início ao fim, um gerente de projetos utiliza várias técnicas, dentre as quais planejamento do projeto, então quer dizer, criar um planejamento prévio de como esse projeto vai ser colocado no papel, análise do valor agregado. O que é o valor agregado? O valor agregado é a percepção que a gente tem quando a gente compra alguma coisa, não somente de acordo com o quanto a gente gastou, mas do encantamento que a gente teve ou não com aquele produto. Um exemplo, a gente comprou uma televisão como essa, gastamos, sei lá, R$ 1.500. E a televisão não só atende às suas expectativas, como tem uma determinada função que você não sabia que existia. Você começa então a ter uma percepção melhor desses R$ 1.500 gastos. Isso seria análise do valor agregado. Tentar já pensar, se colocando no lugar do cliente, como que ele poderia ser encantado com algo a mais que aquele projeto, depois de executado, vai entregar para ele. Gerenciamento de riscos do projeto. O objetivo de um projeto é reduzir riscos. É eliminar, se possível, mas nem sempre o é. A partir do momento que alguns riscos existirão, então é interessante no projeto contemplarmos e qual já será a possível solução. O cronograma, conforme a gente já viu, e a melhoria do processo. A gente pensa em executar aquele determinado projeto por um determinado processo. Lembra do começo da aula? A diferença de processo, projeto e planejamento? Podemos já contemplar no projeto novos processos para executar a mesma coisa. A partir do momento, por exemplo, que a equipe amadurece na execução, talvez poderíamos inserir processos mais tecnológicos, mas também mais dinâmicos. E isso já ser contemplado no projeto. Isso, galera, essa forma de manter o controle independe se é o método tradicional, se é o PMBOK ou se são as outras metodologias que existem. Mas não se preocupem tanto com as outras, você precisa conhecer os nomes. Para estudar mesmo, para a hora de uma prova, ou é o método tradicional que a gente acabou de ver, ou é o PMBOK, que a gente vai ver em detalhes também. Beleza? Galera, toma uma água, revisa suas anotações, e logo na sequência a gente vai ver as variáveis do projeto, falar um pouco mais sobre essa visão geral de projetos, para aí sim a gente entrar no guia PMBOK, que vive caindo em prova. E lá na reta final, vemos como isso já caiu em prova por meio de questões. Beleza, galera? Fiquem com Deus, tomem a sua aguinha, daqui a pouquinho a gente volta.